Números racionais. O que é um número racional? Qual é a definição? Como identificar um número racional? Números racionais na reta numérica. Seja bem-vindo ao curso preparatório para as escolas técnicas e militares. Eu sou o professor Luiz Antônio. O conjunto dos números racionais é um conjunto que contém todos os números naturais e também os números inteiros. Se atente a essa definição, meu caro aluno. Os números racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Luiz, mas como é que eu sei quando um número pode ser escrito na forma de fração ou não? Escreva esta definição inicialmente, para darmos prosseguimento. Então, todo número que pode ser escrito na forma fracionária é chamado o número racional. O conjunto dos números racionais, ele é representado por essa letrinha Q aqui cortadinha. Esse Q se origina de quociente. Observe que dentro desse conjunto aparece o número menos 3, aparece o número menos meio, aparece o 0, aparece o 1, o número decimal 1,2. Tá vendo? São todos números que podem ser escritos na forma de fração. Já conseguiu observar que aparecem alguns números naturais e alguns números inteiros, né? Aqui, ó, o 0 é número natural e número inteiro também. O 1 é número natural e número inteiro. O menos 3 é um número inteiro. Então você deve estar se perguntando, poxa, todo número natural é racional? Sim, todos. Todo número inteiro é racional? Sim, pois podem ser escritos na forma de fração. Escrevendo o conjunto dos números racionais na sua definição correta, matemática, fica dessa forma. O conjunto dos números racionais tem elementos fracionários, tal que o numerador pertence ao conjunto dos números inteiros e o denominador pertence ao conjunto dos números inteiros asterisco, ou seja, excetuando o zero. Denominador de fração nenhuma pode ser zero. Então vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Por que o número 2 ele é um número racional? Pois o número 2 pode ser escrito da seguinte forma, ó, 2 dividido por 1, ok? Pode ser escrito também da forma 4 dividido por 2. Também pode ser escrito da forma 8 dividido por 4. Como você pode observar, o número racional 2 ele pode ser escrito de diferentes maneiras na forma de fração. Portanto, dizemos que o elemento 2 pertence ao conjunto dos números racionais. O número inteiro menos 3, ele também é um número racional, pois podemos escrever o número 3 de diferentes maneiras na forma de fração. Uma delas, menos 6 dividido para 2. Observe que essa divisão, menos 6 dividido para 2, resulta em menos 3. Uma outra maneira, 12 dividido para menos 4. Só aqui eu já tenho duas maneiras possíveis de escrever o elemento menos 3 na forma fracionária. Portanto, dizemos que o elemento menos 3 ele pertence ao conjunto dos números racionais. A fração 1/4 já está na forma fracionária, então dizemos que 1/4 pertence ao conjunto dos números racionais. Menos 1/5 também pertence ao conjunto dos números racionais. Observe que um número racional ele pode ser escrito na sua forma fracionária ou na sua forma decimal. A fração 1/4 é equivalente ao número decimal 0,25. Portanto, 0,25 também pertence ao conjunto dos números racionais. Claro, é óbvio, né, Luiz? Esse número aqui é exatamente igual a esse. De forma análoga, o número menos 1/5, que já é uma fração, pertence ao conjunto dos números racionais, e o número menos 1/5 pode ser escrito na sua forma decimal da seguinte forma, menos 0,2. Então, menos 0,2 é um número racional. Mas, Luiz, eu não sei transformar uma fração para número decimal e também não sei transformar um número decimal para fração. Bom, para transformar uma fração para número decimal, basta você efetuar a divisão. Uma fração representa uma divisão ou parte de um todo. Então, se você pegar aqui e dividir 1 para 2, você vai encontrar a sua representação decimal, que é o número 0,5. Então, vamos efetuar a divisão 1 para 2. Como não é possível dividir 1 para 2, o procedimento é, colocamos um zero e uma vírgula aqui no quociente, colocamos um zero aqui no dividendo.
ficamos com 10 dividido para 2, o que dá exato. 5 vezes 2, 10, para 10, nada. Entendeu o procedimento? Então você tem que saber fazer a divisão. Como 1/2 está na forma fracionária e o número decimal 0,5 representa o mesmo número, dizemos que esse número ele pertence ao conjunto dos números racionais. O número 0,5, pessoal, ele é chamado um número decimal finito. A divisão que originou esse número 0,5, obtivemos resto zero. Quero encontrar a representação decimal do número menos 3/4. Já sabemos que o número menos 3/4 é um número racional, pois está escrito na forma de fração, mas eu quero saber qual é a representação decimal dele. Então, vamos efetuar a divisão de 3 para 4. É possível dividir 3 para 4? Não, porque o 3 é menor que 4. Então, dá zero. Né? 0 vezes 4 dá 0 e sobra o próprio 3. Bom, agora nós colocamos uma vírgula no nosso quociente e um zero no dividendo. E obtemos 30 dividido para 4, o que resulta em 7 e dá resto 2. Bom, 2 não é possível dividir para 4, pois 2 é menor que 4. Colocamos um zero aqui no nosso dividendo. Ó. 20 dividido para 4, vamos obter 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Portanto, a representação decimal da fração menos 3/4 é o número menos 0,75. Como o número menos 0,75 é igual, representa a mesma quantidade que o número menos 3/4, dizemos que esse número pertence ao conjunto dos números racionais. Então, é muito importante você saber identificar um número racional e transformá-lo de fração para número decimal e voltar também. Suponhamos agora que eu queira encontrar a forma fracionária do número decimal 1,8. 1,8, como é um número decimal finito, ele pode ser expresso como resultado de uma divisão. Agora, que divisão é essa? Pensemos da seguinte forma. O número 1,8 pode ser expresso como 18 dividido por 10. E qual é o pulo do gato para você fazer essa transformação? Se você retirar essa vírgula que você está vendo aqui, ó, do 1,8, o número que aparece é o 18. Como o número 1,8 tem uma casa decimal, eu escrevo com o denominador decimal, como o denominador 10. E agora, o procedimento é simplificar essa fração. Observe que 18 e 10, ambos são divisíveis por 2. Então, nós vamos simplificar, escrever a fração 9/5. 9/5, então, é a forma fracionária do número decimal finito 1,8. Como esse número, já sabemos, é um número racional, dizemos que ele pertence ao conjunto dos números racionais. Se você efetuar a divisão de 9 por 5, você vai obter o número 1,8. Luiz, e se eu dividir 18 por 10? Você também vai obter o número 1,8. Vamos tirar a prova real aqui? Ó, primeiro 18 dividido por 10. Bom, 18 dividido por 10 dá 1 e sobra 8. 8 não dá para dividir por 10. Qual o procedimento? Colocamos uma vírgula no quociente e um zero no dividendo. 80 dividido por 10 dá 8 e resto 0. O mesmo resultado você obtém dividindo 9 para 5. Observe que 9 dividido para 5 dá 1 e resto 4. 4 não dá para dividir por 5, que é menor. Colocamos uma vírgula aqui no quociente e um zero no dividendo. 40 dividido para 5, obtemos resultado 8 e resto 0. Portanto, observe que o resultado é exatamente o mesmo. Por que isso acontece, Luiz? Porque as frações 18 décimos e 9/5 são frações equivalentes, representam a mesma quantidade. Na próxima aula, nós vamos abordar os números racionais que representam números decimais infinitos, também conhecidos como dízimas periódicas. Um grande abraço e até a próxima aula.